Olá, bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos hoje são 19 de março de 2020, estamos diante de uma dificuldade mundial, porque dizer assim, desse problema aí do coronavírus, né? E nós estamos assim, podemos dizer assim, porque abertos, estupefatos, como é que uma virose ela pode gerar tanto mal assim, mundial, não é isso? Mas nós temos que entender, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, né? O cumprimento da palavra de Deus, né? Vai se cumprir, não temos a menor dúvida disso, né? Mas nós temos que entender também que nós, como cristãos, não devemos nos envolver, podemos dizer assim, com esse sentimento de medo, de temor, de encurralamento, podemos assim, vivemos assim presos a essas circunstâncias. Devemos entender que a palavra de Deus, claramente, o Senhor Jesus, nos falando isso, nos falou no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Nós cristãos estamos sendo assim vencidos por esse coronavírus. Talvez alguém, você que esteja me ouvindo, a pastor está falando bobagem. Não, senhor. Eu já visto a celeuma, o medo, o temor, o tremor, todo mundo correndo com medo, todo mundo... Nós temos que entender o seguinte: a mídia... Foi muito bom a mídia ter feito um bom trabalho, esclarecendo, tirando dúvidas, mas só que a mídia gera um terrorismo também, psicológico. Nós somos um país continental, o nosso Brasil é grande demais. Então tem gente que passa o dia todo dia diante da televisão, ouvindo essas reportagens. Um problema é que surge lá no Rio Grande do Sul, você já acha que está dentro da sua casa, e aí gera todo esse temor, toda aquela insegurança, entendeu? Nós temos que entender o seguinte: nós somos cristãos. E o Senhor é quem nos guarda. Evidentemente que nós vamos tomar aquelas precauções necessárias, claro. Nós aqui no estado do Maranhão ainda não temos nenhum caso confirmado, então não preciso andar correndo com medo de tudo e de todos, né? Devemos ficar atentos tão somente. Se você está gripado, você está com uma gripe muito forte, tendo dor de cabeça, essa coisa da virose normal que todo ano nós temos, você deve se resguardar, fique em casa se recuperando. Aquilo que nós aprendemos, que nossa mãe dizia: para a gripe, nada do que tomar uma vitamina C e cama, né? Pronto, repouse, já você estará novamente, vai cuidar daqueles afazeres externos que você fazia normalmente, né? Se você trabalha, vá para o trabalho. Se você tem que fazer alguma atividade, faça com uma determinada precaução e tendo cuidado de lavar sempre as mãos quando chegar e na primeira oportunidade que tiver. Você não precisa sair correndo com medo do povo, né? Você já sabe das recomendações que são dadas a respeito desse cuidado. Então, tome cuidado, só isso, né? Está doente? Fique em casa, se repousando, se recuperando, para que você, o mais rápido possível, esteja cuidando das suas atividades, né? Agora nós estamos até vamos fechar os templos, acabar com os cultos. Olha, isso não precisa disso. Nós precisamos ver que Deus é quem cuida de nós. A palavra de Deus diz claramente isso. Por exemplo, Salmo 91, versículo 7. Caiam 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda. Imagine, caiam 10.000 com coronavírus à tua direita e 1.000 à tua esquerda com coronavírus. Tu não serás atingido. Creia nisso, não é? Creia nisso. Se você tiver que adoecer, você vai adoecer. Não é para onde você correr. Mas você precisa crer que Deus é quem cuida de você. Nós temos no livro 2 Crônicas, no capítulo 6, a respeito da organização do templo, daquele local maravilhoso que é para o povo cultuar a Deus. Deus disse assim, capítulo 6, 2 Coríntios, versículo 22. Quando alguém pecar contra o próximo, fosse lá no templo, né? Quando pecarem contra ti, ou seja, contra o próprio Deus, fosse lá no templo, orar e suplicar a misericórdia de Deus. Quando Deus mandasse a seca para castigar o povo porque estavam cometendo, né, estavam virando as costas para Deus, se arrependesse, fosse lá e pedisse perdão, que ele perdoaria. Quando Deus mandasse fome na terra, no versículo 28, e a doença, ou seja, a peste, fosse lá no templo suplicar ao Senhor a sua misericórdia e o seu perdão, não é? Quando saísse para a guerra, fosse lá também suplicar a boa mão de Deus para que eles fossem vitoriosos naquelas batalhas. Então, fecha no capítulo 7, versículo 14, dizendo exatamente o que? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, vir a essa casa, se humilhar, chorar e jejuar, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, sararei a sua enfermidade, sararei a sua sequidão, no caso assim, do provimento, do mantimento, abençoarei vocês de tal maneira que vocês ficarão boquiabertos. Então essa é a palavra que nós temos, não é? Evidentemente, queridos irmãos, que nós como cristãos precisamos crer nessa palavra e viver de uma forma sábia.
para não incorrermos assim numa celeuma, numa questão assim que daqui a pouco você não vai poder nem olhar para ninguém, não é? Deixa de estar assistindo demais televisão, você já sabe o que tem que fazer, deixa essas reportagens de lado, esse sensacionalismo midiático, isso dá audiência, isso gera dinheiro, né? Então precisamos estar atentos. Você que está em casa, você jovem, criança, adolescente que está sem aula, vai estudar. Você não sabe o que tem que estudar? Daqui a 15 dias, quando voltar a aula, você vai ter que digamos assim, repassar toda essa matéria que você ficou em casa. Pois então estude, vai ler a Bíblia, vai orar, nada de ficar o dia todo assistindo televisão. Entendeu, querido irmão? Deus está esperando isso de nós. Talvez Deus esteja até... Porque tudo tem propósito de Deus. Deus permitiu essa pandemia, não importa de onde surgiu, como surgiu, os meios, se tem alguém por trás disso, tem alguém ganancioso ganhando dinheiro, mas Deus está usando isso para colocar o povo dele à prova. Qual é o primeiro pensamento que vem? Vamos se enclausurar. Não é? Onde é que começou isso? Olha, China, ninguém teme a Deus lá. Aí vai. China, aqueles países asiáticos, todo mundo ali o evangelho tudo tem dificuldade. A Coreia, que a igreja lá é próxima e tudo mais, pouquíssimos problemas. Japão, o povo incrédulo. Aí vamos, Europa, o povo virar as costas para Deus. O materialismo terrível, tá lá o problema, grandioso. Estados Unidos, como eu já disse, também virando as costas para Deus, tá lá o problema também. Chegando aqui às portas do Brasil. Mas eu creio que o Brasil é um país ainda cristão, que o povo teme a Deus. Poderemos ter algumas dificuldades, poderemos ter, mas não tanto quanto a esses pessoal, porque eu creio que Deus está aqui no nosso país. E você crê em Deus, então ore, coloque o joelho no chão. Querido irmão, nós vamos ter nossos cultos normais da nossa igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, se você está gripado, você está doente, nada mais natural do que você fique em casa se recuperando e nós estaremos lá orando pela sua vida, entendeu? Que Deus te abençoe, louva a Deus porque eu já estou melhor aqui, graças a Deus também, né, daquela questão da rinite de segunda-feira, foi uma crise terrível, mas graças a Deus o Senhor me levantou, como também te levantará para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, vamos cumprir, vamos ficar atentos, seguir aquelas recomendações médicas, Deus não abole essas coisas, mas também vamos também exercitar a nossa vida espiritual. Vamos cuidar da nossa vida com calma, tomando todas as precauções necessárias, certo? Não vamos nos enclausurar e achar que é o fim do mundo ainda não chegou. Pode ser que seja um prenúncio do que virá em Apocalipse, para a gente já ficar atento, como nós estamos longe de Deus e como a nossa fé é pequena. Deus te abençoe e ore pelo nosso Brasil, ore pelo mundo, para que esse povo venha entender que há um Deus que é o Senhor da história. O povo só coloca a esperança em cientista, em médico e tudo mais, esquece de Deus, que tudo isso é pela permissividade de Deus e a cura virá através do nosso Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje e até logo mais à noite no culto. Em nome de Jesus.